Olha, tem um conceito que eu acho que assim como eu faço na minha vida, você deveria aplicar na sua, que é o Work in Progress. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse conceito, que é muito usado no Scrum, no Kanban, mas que pode fazer uma grande diferença na sua vida também. Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Daniel e esse daqui é o Produtive-me, canal da produtividade. Como eu disse, nesse vídeo a gente vai falar sobre o WIP, né, que é o Work in Progress. Antes de mais nada, para a gente não ficar perdendo muito tempo com essa parte mais técnica da metodologia, a gente criou um blog post que a gente deixou o link aqui na descrição e você pode ler se você quiser ver mais tecnicamente. Imagina que você tem 4 status para uma tarefa: não iniciado, iniciado, aguardando e feito. Work in Progress basicamente fala que para determinados status, como fazendo e aguardando, você vai colocar um limite máximo de tarefas que podem estar nessa lista. Mas imagina que eu falo o seguinte: eu só posso ter 4 tarefas no status de fazendo. Isso vai fazer com que, se eu quiser pegar qualquer tarefa que está não iniciada e começar, eu preciso dar vazão para essa tarefa. Vamos ver isso na prática? Vamos lá, tela! A gente está vendo que eu estou no Notion e aqui, pessoal, eu vou criar, antes de mais nada aqui, um Kanbanzinho, né? E quando eu crio essa visualização em quadro, eu vou chamar aqui de WIP 1. Você vê que é aquele conceito que eu comentei com você. Tem status, tá faltando um aqui que a gente já vai incluir, mas eu vou arrastando o card entre esses status. Então, se o card 1 estiver nessa coluna, significa que ele está no status de em andamento. Card 1, eu vou vir aqui nas configurações, na verdade eu vou vir aqui nessas configurações, vou editar a propriedade, vou vir aqui nos status, tá vendo? No iniciado, em andamento concluído, vou colocar um aqui aguardando, vou colocar ele para baixo, ok? Aula prática aqui para você, vou colocar ele em vermelho, ou se não amarelo, né? Acho que faz mais sentido, e vou criar um outro status ainda, que vai ser impedimento, que é para quando as tarefas estiverem realmente com algum tipo de problema. Vou jogar ele ainda mais para baixo e aí sim vou deixar vermelho, beleza? Então, o que aconteceu aqui? Quando eu olho agora esse pipeline, eu tenho vários status, ok? Então, imagina o seguinte, eu vou duplicar algum desses cartões. Ok, então, olha só que legal, nós temos 8 cartões aqui, então entenda que cada um desses cartões pode ser uma tarefa que você tem para fazer ou para sua equipe, enfim. Cada cartão representa uma atividade a ser feita. Então, quando eu estou falando aqui, você pode ver que no Notion ele já aparece aqui o contador com 8, né? Então, são 8 cards que eu tenho aqui. E conforme eu vou movendo, basicamente, eles vão mudando esse número aqui em cima, tá vendo? Agora, o que a gente pode pegar daqui, dessa perspectiva? A primeira coisa que eu fiz foi listei todas as tarefas que eu tinha para fazer. A segunda coisa é, com base nessas tarefas, pense em status. É importante que você faça um pipeline que sirva para todos. Porque se tiver status muito diferentes, muito quebra para cá, quebra para lá, não vai funcionar. Você precisa que todos eles sigam esse pipeline. Obviamente, você pode sair do andamento aqui para concluído. Não teria problema nenhum. Essa tarefa pode em algum momento acabar ficando aguardando ou impedimento, não é um status que não está nesse pipeline, isso é importante, ok? Então, primeiro a gente lista todas as tarefas, depois a gente define quais são os status possíveis e aí a gente vê que essas tarefas estão distribuídas. Mas o importante agora para a gente aplicar o WIP, porque aqui é um Kanban básico, né? A gente tem status, tem colunas e vai arrastando. O próximo passo para a gente é definir o WIP, é definir qual é o limite máximo do em andamento, qual é o limite máximo do aguardando, qual do impedimento. Então, para que isso serve, né? Vamos ver isso um pouco mais na prática. Ó, imagina que eu vou voltar todas as tarefas aqui. Imagina que eu comecei essa tarefa. Aí ela começou a ficar um pouco chata, um pouco difícil. Aí eu já peguei uma nova, porque geralmente a gente tem isso, né? A gente começa uma coisa nova, pô, isso aqui sim, isso aqui eu vou pra frente, não sei o que lá. E daqui a pouco essa tarefa começa a enrolar, começa a ficar chata. A gente vem e pega mais um. Então já ficaram 2 para trás. A gente começa a ficar aquela bola de neve, começa a enrolar. Aí esse aqui veio para aguardando. Aí eu falo, não, então vou pegar mais uma aqui.
E aí a gente vai acumulando, daqui a pouco tá uma bola de neve, onde a gente tem um mega gargalo aqui, não tem nada acontecendo e não tem nada sendo concluído. A gente não consegue fazer nenhuma dessas tarefas, então é para isso que serve o limite. Porque quando eu chego, quer ver? Vou voltar todas elas para cá, ó, certo? Então quando a gente coloca um limite, por exemplo, eu falo o seguinte, ó, aqui em andamento eu só posso ter no máximo 2. Então eu vou colocar esse e vou colocar esse. A hora que uma dessas duas tarefas ficarem muito chatas, eu vou pegar mais uma. Não posso, porque eu já estou no meu limite. Eu já não posso mais, eu tenho que resolver. Não tem, é uma regra. Eu não posso quebrar essa regra. Eu tenho que jogar ou para guardando, ou para impedimento, ou para concluído. E aí é óbvio que se a gente for um pouco malandro com a gente mesmo, falar, não, quer saber? Vou mandar uma mensagenzinha pro fulano de tal, e agora aguardando aqui, e agora eu volto para esse limite. Então tome cuidado, não fique se enganando. Você vai jogar pro aguardando, então você tem que ter uma regra também, ó. Só posso ter um no aguardando e um no impedimento. E depois que eu joguei no aguardando, eu tenho que esperar 24 horas. Calma, não vai ficar tão complexo assim. São regras que te obrigam a concluir, porque eu não posso mais voltar, né? Como eu tenho o limite de 2, você tem que entender que eu não posso mais voltar para cá, porque senão ele fica com 3. Então daqui ele já tem que ir para frente. Então aqui eu tinha que voltar esse card para cá, esse cara voltou para cá, ele tem que naturalmente ir para o concluído. Aí sim, quando ele for para o concluído, eu posso puxar um outro cartão. Mas é óbvio que fica um pouco difícil, né? Ficar lembrando os limites só olhando aqui em cima. E eu sei que não é a melhor forma possível, né? Cada ferramenta vai ter uma forma de adaptar, mas eu vou te ajudar, porque eu vou construir um sisteminha aqui um pouquinho mais robusto para mostrar quantas tarefas cada uma das listas vai ter, beleza? Então vamos lá, produtivos, eu tenho uma notícia para você, só quem é inscrito vai conseguir ver o restante do vídeo, então você tem 3 segundos para se inscrever ou então simplesmente o vídeo vai deletar para sempre do seu usuário. Ok, então vou considerar que você se inscreveu porque você está vendo o restante desse vídeo, tá? Então agora que eu vou fazer um pouco mais técnico e mais focado no Notion, beleza? Porque olha só que legal. Aqui a gente fez essa tabela, né, wipe 1, e eu vou fazer agora uma outra tabela aqui, e eu vou fazer a wipe 2, ok? E aí, na wipe 2, eu só vou ter uma linha, porque essa tabela ela vai ser do tipo parametrização. É um conceito onde eu vou vincular vários registros com uma linha de uma outra tabela para que ela sirva ali de base, beleza? Então, vou chamar ela de parametrização. Eu vou pegar aqui e vou fazer um relation, né, que é basicamente um relacionamento entre bases da wipe 2, que é essa tabela, com a wipe 1. Então, eu conectei. Aqui eu não vou ter limite nenhum, vou colocar aqui para ele mostrar e vou adicionar. Então, o que aconteceu? Ele criou, aqui não dá para a gente ver, vou abrir um cardzinho, ele criou aqui a wipe 2, conectado com a wipe 1. Aqui na wipe 2, né, que é a parametrização, eu vou renomear. Vou vir aqui, vou colocar como parametrização. E esse nome vem da ideia de você ter parâmetros, né? Então, parametrização. Vou colocar o limite de somente 1. Então, esse cartão 7 só pode estar vinculado a uma parametrização, beleza? E aí, vou mudar o ícone aqui também. Vou colocar um gear, uma engrenagemzinha, só para facilitar. Você não precisa ver esse campo, então vou colocar como mínimo, ok? Ok. Aí o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que parametrizar, ou seja, eu vou ter que vincular todos os registros. Inclusive eu posso mudar isso aqui para tarefas, né? O nome dessa coluna para tarefas. Posso colocar aqui um check para ficar mais organizado, certo? Ao invés de eu ter que vir aqui e ficar vinculando um a um, ao invés de eu ter que vir um por um aqui e vincular com a parametrização, eu posso fazer um botão que vai fazer isso automaticamente para a gente. Eu vou jogar aqui para cima, então você vai colocar barra botão. Aqui você pode colocar atualizar registros, ok? E o que ele vai fazer? Aqui na ação, eu vou colocar o seguinte, editar páginas em, vou escolher o wipe 1, que é essa tabela de baixo, onde tem as tarefas, e vou editar uma propriedade. Aqui em parametrização, eu vou colocar aqui adicionar e vou colocar a parametrização. Vou concluir e aí sempre que eu clicar nesse botão, ele vai vincular todas as tarefas aqui. Tá vendo? Então ele faz esse processo automático. O que você vai ter que fazer é, de tempos em tempos, você vai clicar nesse botão
para ele vincular a informação para a gente. Como eu coloquei um registro só, ele não vai duplicar, isso vai facilitar bastante. Outra coisa que você poderia ter feito vem na automação, que é um recurso pago do Notion, tá? Ele tem algumas coisas grátis, mas no geral ele é pago. Vem em nova automação e aí você vai adicionar um gatilho. Quando página for adicionada, adicione a ação, que é na parametrização, você vai colocar, né? Na verdade, substituir, não adicionar, a parametrização e criar. Então, o que isso faz, tá? Se você não estiver usando o plano pago, cria o botão, ele vai fazer isso. Se não, se você estiver usando o plano pago, faz a automação, clica aqui, aí coloca aqui, ó, cartão 15, por exemplo. Quando eu cliquei aqui, ele já vinculou automaticamente através da automação, beleza? Tudo isso daqui que a gente fez, pessoal, foi só para vincular uma coisa com a outra. O que a gente vai fazer agora é saber quantas tarefas tem em cada um dos status. Então, quem vai trazer essa informação é a parametrização. Então, olha só que legal. Eu venho aqui, vou colocar aqui a informação que é uma fórmula, né? Então, fórmula. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Tarefas, ponto, filter. Então, eu quero filtrar as informações. Eu fui com F a mais aqui, ó. Filter. Então, das tarefas, você vai filtrar o que corrente, que é o conteúdo dessa coluna. Então, corrente, ponto. E aí você vai escolher qual é a coluna. Nesse caso aqui é o status. É igual em andamento, tá? E aí, ele é case sensitive, tá vendo? Se aqui tiver minúsculo, tem que ser minúsculo aqui, ó. Se eu coloco maiúsculo, ele não encontra. Então, tem que ser igual. Ok? Só que eu não quero que traga os cartões, eu quero que traga o tamanho, né? O quantos registros tem. Então, aqui eu vou colocar um ponto length. Então, aqui ele já está me mostrando que eu tenho 2 tarefas em andamento. Se eu jogar mais uma, 3. Tá vendo aqui? Então, posso jogar para cá. Aí, aqui eu vou colocar em andamento, ok? Ok. Então, aqui eu já estou vendo que eu tenho 2 tarefas em andamento. Eu posso fazer a mesma coisa com aguardando, tá vendo? Eu vou jogar umas 3 ou 4 aqui aguardando e posso jogar aqui. Aí eu venho aqui, duplico, vou mudar aqui para aguardando, ok? E aí vou mudar aqui só o texto, né? Vou ganhar tempo com isso, ó, aguardando. Então agora eu estou vendo que eu tenho 2 em andamento, 4 aguardando. E conforme isso vai mudando, ele vai mudando os status. Ah, preciso do não iniciado? Preciso aqui... o impedimento seria interessante. Deixa eu duplicar o impedimento. Atualizei, tá tudo certinho. Tá? Então, status de concluído não precisa de limite. Status de não iniciado, geralmente a gente não controla. Então, dificilmente a gente vai usar o wipe nesses 2 status, tá? É mais nos intermediários. Agora, se você quiser, e eu recomendo, porque aqui você já tem uma métrica, né? Mas você pode colocar uma informação mais ou menos assim, ó. Número... E aí você pode colocar aqui, ó, limite em andamento, certo? Vou jogar para cá para facilitar o nosso processo e digamos que eu posso ter só 2 tarefas no em andamento. E com base nessas 2 informações, você pode fazer alguma regra para aparecer alguma informação, né? No sentido de que, olha só, aqui eu tenho mais tarefas em andamento do que o limite do andamento. Então você poderia fazer uma fórmula, vou colocar aqui fórmula, certo? Vou jogar para cá. Então, você pode fazer um if. Aí você vai colocar aqui, ó. Em andamento é maior do que o limite em andamento. Então, wipe do em andamento foi atingido. Tá? Se não, você pode só colocar aqui zerado, sem nada. Tá? E aí você pode fazer dessa forma, que ele já está mostrando, né, que o wipe foi atingido. Você pode, se quiser, colocar um ponto aqui, colocar um style head, e se você quiser, você pode colocar um B. Eu sei, produtivo, estou fazendo um pouco correndo, mas você pode botar o vídeo, ver quantas vezes você quiser. É só para facilitar, porque a ideia é só te mostrar mais ou menos aqui ideias para você fazer aí. Então, olha só que legal. Aqui, ó, o wipe, ele já foi atingido. Só que aí, eu tirando 1, ele já mostra aqui que, na verdade, não mostra nada, né? Porque eu não configurei mensagem, mas eu poderia ter deixado aqui, ok, por exemplo, né? E aí, eu posso copiar esse ponto style, colocar de novo aqui, e aí colocar, por exemplo, green, né? Que é verde. E aí, olha só que legal, ele já traz para cá. Aí, posso chamar esse campo de f_valida, e aí... em andamento.
E olha só que legal, eu posso fazer agora com que essa informação venha para cá. De que forma? Cliquei no cartão 1, vou vir aqui, vou criar uma fórmula aqui. É meio doideira, mas vai dar certo. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai trazer o status. Então, eu vou na parametrização, né? Parametrização.map, que é basicamente o rollup, né? Que a gente tinha antigamente. A gente continua tendo, na verdade, mas agora dá para usar o map. Então, map, aí eu vou trazer o current, certo? Eu quero o conteúdo da coluna, ponto, e o nome da coluna. Aí, o que vai ser? Vai ser o F valida andamento. Então, aqui ele está mostrando ok, tá vendo? Só que se eu trouxer uma outra tarefa aqui, ó, para em andamento, ele já mostrou aqui. Só que eu não quero mostrar isso em todas as situações. Eu vou copiar essa fórmula, vou apagar e vou fazer assim, ó, if status é igual em andamento. Se for um status igual em andamento, ele vai validar. Se não, ele não vai fazer nada. Então, olha só que legal. Aqui ele vai mostrar essa informação, certo? Só que para as tarefas que estão no status do cartão 15, ele não mostra nada. Se eu mudar agora para o em andamento, ele vai validar. Inclusive, daria para fazer quantas tarefas foi excedido, daria para fazer várias coisas. Eu vou montar esse template bonitinho e se você quiser, eu vou deixar o link para você fazer o download, tá? Mas o que eu queria nesse vídeo, que já passou muito do que eu queria, realmente do que eu esperava, era que você tivesse esse conceito do wipe mais estabelecido, os motivos dele e como colocar em prática. Aqui eu estou te mostrando o Notion, mas pode acontecer de você usar esse limite em qualquer ferramenta que tenha essa organização, né? Por status, ok? Se for só concluído ou não concluído, fica muito difícil você conseguir fazer esse controle. Se a ferramenta te der a oportunidade de ter status, ter esse pipeline, é tranquilo. Por exemplo, você poderia fazer isso no Taskade com muita tranquilidade, ok? Então, é isso. Se você quiser esse template, eu vou deixar o link na descrição. Não se esqueça de deixar o like. Olha só, te ensinei o conceito ainda como fazer aqui no Notion. Então, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, dá ideia de conteúdo pra gente também, o que você quer aprender. Se tiver dentro da nossa possibilidade, a gente te ensina com certeza, beleza? Então é isso, produtivo. Eu espero que você tenha gostado desse super vídeo, porque ficou realmente longo, coitado do editor. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.